Graça e paz. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe, te guarde, resplandeça sobre ti a sua luz. E nesta noite gostaria de compartilhar com todos os ouvintes, irmãos, amigos, amados do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Uma passagem que é muito conhecida, mas que fala muito comigo. Uma mensagem, uma reflexão muito linda para nós, para a igreja, enfim. Você abre sua Bíblia, se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me cabem. Ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dispôs todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali já lhe fartar das farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eis aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traze depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, se aproximou da casa. Ouviu músicas e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou que veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procura conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvem, jamais transgrediram uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que ele desperdiçou os teus bens, como meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Quando nós ouvimos essa parábola, ela começa já a falar de 3 passagens importantes: a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, e termina falando da parábola do filho pródigo. A palavra do Senhor vai dizer que este pai representa quem é Deus, e os 2 filhos, não é? Quando nós olhamos para esta parábola, para esta palavra, nós olhamos o quanto Deus nos ama, mas muitas vezes o quanto nós o deixamos de lado ou queremos o abandonar. O livro sagrado vai falar que um dia o filho mais novo decidiu abandonar a casa do pai. Pediu a parte da herança. E nós, conhecedores da palavra, sabemos que naquele tempo o pai só poderia dar herança se estivesse morto. Mas nós lendo, não vemos o pai reclamar ou murmurar, mas o pai dá a parte da herança para o filho mais novo, e ele vai para um lugar longe. Enquanto ele tinha dinheiro, gastava com o que ele queria, com o que ele gostava, com pessoas que se diziam ser amigo dele. No caso do dinheiro, porque ele estava fazendo tudo o que
a sua carne queria, que agradava aos seus olhos. Chegou um tempo em que houve uma grande fome naquele lugar, de tal maneira em que o dinheiro dele acabou, e neste momento os amigos se afastaram. Neste momento aqueles que diziam ser amigos dele se afastaram. Neste momento os prazeres dele, ele não tinha recurso mais para conseguir o que ele desejava. E ele cai em si por um instante, procurando emprego, procurando algo para fazer, e não encontra nada. Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos na presença de Deus. Nós temos tudo, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer, esquecemos de amar a Deus acima de tudo, acima de todos, deixar os nossos prazeres de lado, as nossas vontades, porque Jesus Cristo, ele veio aqui para nos trazer a casa do Pai novamente, porque as portas estavam fechadas, mas Jesus abriu a porta que se fechou por causa do pecado, nos trouxe a reconciliação, e eis que nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Eu quero dizer que talvez você esteja aí triste, desanimado, mas Deus tem uma palavra para você, para a tua alma, para o teu espírito, porque Deus te ama. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, Ele te chamou, porque Ele tem na tua vida uma grande obra, e Ele te ama. Mas só que servir a Deus não é obrigação, servir a Deus não é só com medo de ir para um inferno, servir a Deus não é só para cumprir os seus mandamentos como o filho mais velho fazia, mas servir a Deus é amar, é ter comunhão com Ele, é compreender os seus planos da nossa vida, deixar Ele fazer o que Ele quer, porque os planos dele são melhores do que os nossos caminhos não se comparam com os caminhos que o Senhor tem para nós, os nossos pensamentos, a palavra diz em Isaías que não se compara com os pensamentos que Ele tem para nós, aleluia. A palavra do Senhor vai continuar dizendo que o filho pródigo perde tudo, gasta tudo e não tem mais ninguém do lado dele. É isso que o mundo faz conosco. No mundo, todo mundo oferece algo, né? Quando nós estamos firmes com o Senhor, aparece amigos, aparece isso, aquilo. Mas quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, quando nós deixamos de agradar ao Senhor, nós começamos a perder tudo, porque o adversário, ele adentra e começa a fazer aquilo que ele quer na nossa vida, trazer a miséria, trazer a ruína. Mas nesta noite, diante desta palavra, o Senhor, Ele quer nos limpar, nos purificar, Ele quer nos renovar, nos encher, no nome de Jesus, que você venha buscar comunhão com o Senhor, buscar viver a sua vontade. A palavra do Senhor vai continuar dizendo que ele não encontra nada, a única função que ele encontra era um senhor que tinha uma fazenda e ele vai cuidar dos seus porcos. A palavra do Senhor diz que chega um momento em que ele começa a sentir fome e ele sente desejo de comer até as farrolhas, as farrobas, aquilo que era dado aos porcos, mas aquilo era amargo, aquilo era algo ruim, era por isso que ele não poderia comer. Aí ele cai em si e lembra da casa do pai, porque lá até os trabalhadores do pai passavam bem, não faltava nada. Quanto mais ele era filho, ele disse: eu vou voltar para o pai, vou mostrar que eu me arrependi, pedir perdão para ele e buscar novamente, nem que for um lugar como um funcionário, mas eu quero ir para a casa do pai. E muitas vezes nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não importa o que nós fazemos na casa de Deus, não importa se ninguém der valor para nós, mas nós não podemos abrir mão de sentar à mesa do Rei. Aleluia! Jesus, ele pagou um alto preço para que nós tenhamos ânimo, vigor. A palavra do Senhor continua dizendo que ele começa a pensar o que ele falaria para o Pai, e quando ele está longe, o Pai avista ele, vem correndo ao encontro dele, aleluia, glória a Deus, e abraça e o beija. Ele quer explicar o que aconteceu, mas tudo que eu vejo neste momento é o amor do Pai. O quanto Deus nos ama, muitas vezes nós não valorizamos este amor. Quantas vezes estamos sujos, quantas vezes estamos fracos, quantas vezes não temos nada, quantas vezes não merecemos, mas Ele nos abraça, nos beija, e muitas vezes Ele olha para nós, não com o olhar como nós olhamos com um jugo
desigual, não querendo nos julgar, nos condenar, mas querendo nos abraçar. Quando Ele corrige é porque nos ama, mas mesmo na falha, mesmo no erro, Ele nos abraça, Ele nos levanta, Ele nos purifica. Você que está me ouvindo, quantos milagres Deus já não fez na tua vida? Quantas vezes você pediu algo para Deus e Deus deixou de fazer? Você, muitas vezes, nós, quando estamos precisando, recorremos a quem? A Deus, porque não temos amigo, não temos recursos, muitas vezes não temos nada, mas temos um Deus que nos ama demais, que mostra esse amor todos os dias, que nos surpreende todos os dias. Ele nos dá o ar, nos dá o alimento, nos dá o trabalho, nos dá a saúde, nos dá tudo que nós precisamos. Talvez você não more numa casa em Alphaville, numa casa rica, mas você está na casa do Pai. Estar na casa do Pai é ter o privilégio de um dia morar com Ele na eternidade, mas antes de chegar lá, já é viver o reino dos céus aqui, todos os dias. Aleluia. Muitas vezes nós estamos preocupados, angustiados, mas Deus, Ele quer acalmar essa tempestade na tua vida nesta noite, trazer a bonança, trazer a paz e a alegria para a tua alma, para o teu espírito, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. A palavra do Senhor diz que Ele abraça, beija. O filho perdeu tudo, e eis que a palavra do Senhor diz que Ele manda trazer anel, manda trazer, aleluia, roupas novas, manda trazer sandálias. Se você soubesse e compreendesse a autoridade que nós temos quando estamos na comunhão com o Senhor, quando estamos na casa de Deus, não ser um religioso como o filho mais velho era, não só cumprir aquilo que Ele manda, mas ir além disso. A palavra do Senhor diz que Ele trouxe tudo aquilo que Ele perdeu, tudo aquilo que o inimigo roubou, não só o inimigo, mas Ele mesmo, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas erradas. A palavra do Senhor diz que aquilo que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, o homem vai colher. E as nossas decisões, as nossas coisas não estão baseadas na vontade de Deus. Nós sofremos, nós padecemos, e nós precisamos compreender que para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida, nós temos que estar em comunhão com Ele. Aleluias, com Jesus, porque nós temos o Espírito Santo da verdade. A palavra do Senhor vai dizer que Ele trouxe o anel que representa a autoridade, trouxe vestes novas. A palavra do Senhor diz que nós devemos purificar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, pois muitas vezes estão imundas, estão sujas. O Senhor quer nos purificar. Trouxe sandália, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não tinha naquela época era considerado um escravo, mas a palavra do Senhor vai nos trazer a esta revelação que nós não somos mais escravos, porque Jesus nos libertou, nos salvou, e nesta noite Ele quer colocar sandálias nos seus pés, Ele quer colocar um anel de autoridade, Ele quer colocar vestes novas na tua vida, te santificar na verdade, te levantar como o vaso que Ele te escolheu. Então não pare. Se você desanimou, se você de alguma maneira voltou atrás, olhe para a cruz, olhe para Jesus, porque Ele continua nos amando e nos chamando. A palavra, e ainda Deus preparou um banquete, o melhor novilho, tudo que tinha de melhor, preparou uma festa. Eis que Deus, a palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, os anjos fazem festa no céu. A palavra de Deus vai continuar dizendo que havia ali uma grande festa. O filho mais velho estava no campo e quando voltou, não gostou da situação, não aceitou que o irmão voltou. Aleluia. E ele questiona o pai: quantos anos eu estou contigo? Quantos anos eu fiz isso, aquilo que o Senhor mandou? E hoje, o Senhor não deu um cabrito, não deu nada para partilhar com os meus amigos. Estar com Deus, estar na casa de Deus, não é só por nós temos um cargo ou nós queremos algo por interesse, não. E nós temos que ir além, porque hoje a igreja está muitos estão dentro da igreja, estão assim como esse filho mais velho, já se tornou um